tem muita gente com dúvidas sobre possíveis problemas que possam acontecer com as urnas eletrônicas, tem até movimentos em prol do retorno do voto em papel, né? Mas será que essa demanda é legítima? A urna é segura? Não é? Fabrício Bortoluzzi, você é quem responde. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Bruna, boa Tudo tarde, bem? É um prazer participar. A gente falando em urna eletrônica, acho que as pessoas sempre têm aquela dúvida, né? De será que isso, para onde vai, né? Essa coisa do digital é muito complexa, muito subjetiva, né? Em vários casos. Exato. A urna eletrônica é um computador, não muito diferente do computador que você tem em casa. Então, se a gente vê que na história o computador sempre foi alvo, a gente sempre teve casos de invasão, pelo menos assim, na teoria dá para dizer que a urna, em sendo um computador, naturalmente tem vulnerabilidades. Ela está sujeita a falhas, seja no componente eletrônico, seja no fato de que são pessoas que programam esses aparelhos e pessoas que transportam elas lá de onde elas ficam armazenadas até o local de votação. Só aí dá para imaginar diversas possibilidades de falha, de adulteração e assim por diante. A gente teve vários casos de vídeos que acabaram vindo à tona nessas eleições, né, no primeiro turno, e de pessoas dizendo, olha, aconteceu alguma coisa de errado aqui na hora da votação. O que aquilo tem de verdade e o que não tem? Olha, eu acompanho essa questão da urna eletrônica há muitos anos e posso te dizer que apesar de ter consciência de que ela é um artefato sujeito a falhas, tudo o que eu vi acontecer, seja na forma de vídeos, seja na forma de artigos científicos da área que eu preciso acompanhar, nunca nenhum desses casos realmente foi confirmado, seja entre especialistas, seja pelo TSE, como sendo uma adulteração que com sucesso alterou os rumos de uma votação. Quando a gente vota, quando a gente vai lá na cabine e faz esse exercício de cidadania que é votar, a informação que você coloca ali, ela fica dentro da urna junto com todas as outras. Ninguém tem acesso àquela informação. Exato, ela fica segura no sentido de que ninguém consegue entender o que está acontecendo ali dentro do ponto de vista de poder entender se aquela urna está votando mais num candidato ou no outro. É uma certeza, assim, que a gente pode presumir, não dá para garantir porque ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. Existem dúvidas do tipo, quando eu passo o meu dedo lá e me autentico como Fabrício, será que o candidato em que eu votei ficou ou não atrelado ao meu número de eleitor? É uma dúvida. O projeto do urna é fechado, não permite que eu te responda com certeza absoluta que há o vínculo, o que seria um problema, ou que não há o vínculo, o que seria correto e democrático. Mas apesar disso tudo, eu ainda vejo que tudo que vimos na forma de vídeos, de pessoas relatando que quando, por exemplo, pressionam o botão número 1 para votar em governador ou presidente, a urna já indicava o final do número, dando a entender que seria um candidato ou de um partido ou de outro. Sim. Ali eu te digo que é mais fácil duvidar do vídeo, porque o vídeo não cobre, por exemplo, a tela de votação e os números que aparecem na tela. Pode ter uma adulteração no vídeo. Pode, e assim, ela bem, nesse sentido, bem de fácil percepção, sabe? Na minha opinião, pelo menos, esses exemplares que vi correr na timeline, né, nas redes sociais, esses casos que vi, nenhum deles parece ser mais perfeito, mais correto do que o comportamento da urna. Até porque, se a urna fosse realmente adulterada para finalidades de favorecer um partido ou outro, não seria mostrando para o eleitor. Isso aconteceria dentro do aparelho. Lógico, não faria e a sentido, gente ficaria, né? assim, super consciente, ou com uma certeza bem grande de que votamos no candidato A, porém lá dentro do programa de computador seria computado um voto para o candidato B. Ou seja, não seria mostrando na tela um candidato errado que essa adulteração aconteceria. Que daí dá muita bandeira, Exato, né? Se fosse para ser exatamente. uma coisa errada. Exatamente, o computador, para você ter uma ideia, não precisaria mostrar a foto do seu candidato, se fosse o caso de adulteração, para que lá dentro fosse contabilizado para o candidato oposto. A gente tem uma dúvida do público de casa, deixa eu ver. Será que essas urnas eletrônicas são confiáveis? Poderia ser assim, você digita o seu candidato e automaticamente sairia o seu comprovante de votação? A pergunta do Gilberto, será que Olha, seria Gilberto, possível? eu uma vez, por pura sorte, já votei numa urna, mais ou menos 10 anos atrás, que tinha uma impressora dentro para conferência, por amostragem. Naquela minha urna havia isso. Então a urna imprimiu meu voto, fui eu que passei por isso, não foi alguém que me contou. Esse voto não veio para minha mão em papel, ele foi por um cano por vácuo até uma tela, numa espécie de lupa assim, de ampliação, onde eu podia ver meu papel impresso, então eu já passei por isso. E depois esse papel, sem que eu tivesse contato com ele, seguia por um
tubo, uma espécie de tubo, até um saco de votação, até um papel. Então, eu posso te dizer que aquela urna onde eu votei há um tempo atrás, que é uma urna, vamos dizer, de referência, de testes, assim como foi para a biometria, uns anos atrás, também em caráter de testes, um equivalente em papel daquilo que a urna tinha computado. Então, Ou seja, Bruna, existe esse mecanismo. É claro que o papel é usado o dia inteiro. A gente vai no restaurante, faz um pagamento, recebe um comprovante em papel, o recibo de compra acontece em tudo que é lugar, então é totalmente sensata a ideia de fazer o papel. A questão é, alegada desse ano pelo TSE, de que isso custaria aproximadamente 2 bilhões de reais equipar toda e qualquer urna com o componente de impressão. É bastante coisa. É bastante. Quando a gente pensa no preço de um computador, pode ser o de casa ou da própria urna, o processador é muito mais caro, a memória é muito mais cara, o projeto eletrônico é muito caro e a placa, o aparelho, a logística são caras. A impressora normalmente não é cara. Então, assim, se tem um ponto que eu acho preocupante é esse. Por que será no Brasil um componente barato como uma impressora não foi pensado desde o começo do projeto, já que ele não é o componente mais caro? Apesar de chegar na casa de bilhões em 2018 para fazer parte da urna, certamente o aparelho custa muito mais do que isso. Olha só, e é uma coisa psicodélica que você falou ali, né? Sai, vai para um tubo, não sei o quê. Esse tipo de coisa pode acontecer, por exemplo, quando você vai no banco e pega saca lá R$50, vem um papel do lado. De certa forma, é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Você faz uma transação em que tira R$50 da sua conta, sai um papel confirmando aquela transação. Então, assim, é uma coisa meio comum. Só que para evitar que eu pegasse esse papel teve que correr por dentro de um tubo. Para quem tem esse movimento aí de que para votar o voto a papel, não sei o quê, seria muito útil essa alternativa. Porque... Eu acho que ela dá uma certeza, assim, quase que absoluta da transparência, porque também não precisa ser uma pessoa da área de computação para entender se a coisa está funcionando. Sim. Qualquer pessoa alfabetizada que consegue ler o que está naquele papel, consegue auditar aquela urna. E nesse nível, eu não conheço nada mais transparente do que isso. Temos mais um recado, participação do público. Deixa eu ver quem é que está aí com a gente. A Cleia. Não querem que eu fotografe a urna, mas seria uma prova de que o voto deu certo. Olha, a gente veria na hora da fotografia em que você fotografasse o candidato, você teria ali um registro por imagem que convence primeiramente a você, e a princípio só a você, de que aquele voto foi naquele candidato. Tenho dúvidas. Pode ser que o voto aparecendo o candidato A, lá dentro do programa de computador, computou para o candidato B. Isso é possível de ser feito. É programa de computador, admite esse tipo de falha. Então, eu realmente acredito que é o papel que não fica na sua mão. Isso é muito importante, porque senão a gente não teria como provar ou reunir todos que votaram naquela urna, naquela data, para fazer a contabilização. Só vale para você. Exatamente. É um papel que não fica na sua mão, que ele corre por um outro caminho até um saco de papéis lá, e que permitiria, então, comparar se o que a urna está dizendo que aconteceu é o que o papel está dizendo que aconteceu. Agora, tem uma coisa também que acontece normalmente quando se verifica problemas, né? A gente teve um problema com essa urna ou com aquela. Há muitos anos, a gente tinha que esperar para saber o resultado da eleição, né? Alguns dias, pelo menos. Sim. Hoje já tem essa ansiedade, essa coisa louca de que todo mundo quer saber no dia, na hora, e está todo mundo contando os minutos e vendo voto a voto. Isso também contribui para que aconteçam problemas, né? Eu acredito que a urna eletrônica, apesar de ter sido vendida ao longo das décadas como sendo um artefato que acelera a apuração, eu digo que eu prefiro muito mais uma eleição absolutamente transparente, correta e que leve 2 semanas para ser contabilizada, do que uma eleição que é resolvida em 2 horas, até porque ela acontece em outubro e a posse acontece em janeiro. Ou seja, tem tempo para contar. Em resumo, eu diria assim, que não deveria ser a pressa ou a ansiedade o componente central de fazermos uma urna eletrônica. É o que acontece, é o que motiva todo mundo a acreditar que a urna é o melhor veículo, mas eu digo que eu prefiro que seja qualquer instrumento que seja 100% perfeito. O papel dos anos 90 não era 100% perfeito, porque ele também podia ser riscado por uma mesa de contagem que estivesse ali maliciosa, né, querendo alterar resultados de uma possível votação, com compra de fiscais, por exemplo. Sim, em teoria é possível. Então, eu digo que nem o papel nem a urna são perfeitos, ambos têm fragilidades. A urna tem o benefício de ser rápida, mas eu digo que o comprovante em papel daria um adicional muito bom, que é o que diferencia o projeto brasileiro da maior parte dos 30 países aí que usam urna eletrônica. Qual a diferença do Brasil para eles? É que eles usam papel. Quem não usa papel? Brasil,
Venezuela e um outro país latino-americano apenas. Quer dizer, podemos caminhar para isso. Temos mais uma participação do público. Deixa eu ver quem que mandou o recadinho. A Mavial. Na hora de votar no segundo senador, digitei o número do candidato e apareceu na urna que o número estava errado. Conferi na minha cola e estava certo, mas apareceu anular. Perdi meu voto. Exato. Totalmente possível. Existe mais ou menos uma urna para cada 300, 400 cidadãos que votam, né? Então, significa que o ato de programar esses aparelhos em massa para atender a votação num único dia, com data e hora marcada, está sujeito a falhas. Num lote de qualquer produção de 1.000 celulares, 1.000 computadores ou 1.000 urnas, sempre vai haver alguma que falha na solda, falha no componente eletrônico, e esse tipo de falha pode ser o que o espectador percebeu, já que algumas apresentam, vamos dizer, defeito, e isso espera-se, em tese, que não altere o resultado estatístico da eleição. Quer dizer, pode alterar um número ou outro de votos, mas não deveria, em tese, alterar o resultado final de quem se elege e quem não se elege. O ideal é avisar, né, quando isso acontece. Está previsto no projeto, isso deixa pessoas chateadas, porque estão lá para votar, imagina, né? e acabam fazendo parte de um grupo estatisticamente pequeno, relevante no indivíduo, mas não no coletivo, que acaba se decepcionando com a votação, e na era da internet todo mundo consegue compartilhar isso rapidamente, e os poucos casos que acontecem podem ganhar até conotação nacional. Obrigada, Fabrício. Eu é que agradeço. Que a gente agora, entendendo um pouquinho melhor como funciona, e também vamos para o segundo turno aí um pouco mais preparados para lidar com a tecnologia. Fico à disposição, muito obrigado. Até a próxima.